Vamos dar continuidade àquilo que já estamos falando, só que vamos recordar um pouquinho o que nós falamos na semana passada, né? A gente sempre pega um gancho na semana anterior para poder entrar na semana seguinte. Então, na semana passada, nós falamos, e estamos falando de reencarnação, né? Que é um princípio básico da nossa doutrina. E é básico porque explica o que as religiões não conseguem explicar. Por quê? Porque não entendem, não aceitam a reencarnação. Vamos dar um exemplo. A reencarnação nos escancara o amor, a justiça, a bondade de Deus, né? É através dela que nós sabemos que as portas não são fechadas em razão dos nossos equívocos. Erramos. Mas temos a oportunidade de refazer a caminhada. Então nenhum de nós se perderá ao longo do caminho. Outro, a lei de causas e efeitos. Isso é maravilhoso, né? Nos chamando à responsabilidade diante daquilo que cada um de nós faz ao longo da sua caminhada. Não só esta encarnação, as anteriores também. Por isso que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Então, cometemos equívocos, voltamos, vamos aprender. Fizemos certo, voltamos, vamos fazer ainda melhor. Vamos entender, por exemplo, através das reencarnações, o que significa Jesus dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas sim. E essas muitas moradas não fica restrita a terra, um céu, um inferno e um purgatório, né? Não faz o menor sentido. A reencarnação era, falamos a semana passada, um entendimento dentro do próprio judaísmo. Tem gente que diz: não, isso é coisa nova, inventaram agora. Não. Dentro do próprio judaísmo existia. E aliás, muito antes de Jesus já havia o entendimento da reencarnação. No judaísmo, o nome seria Gilgul Neshamot, que é a roda das existências, né? Então, até comentamos a semana passada um artigo que fomos encontrar num site judaico, tá? O rabino o nome dele Gabriel Abotbul, acho que era isso. E ele fazia comentários sobre a reencarnação como uma coisa certa, no entendimento dele, rigorosamente certa. Então, dentro do judaísmo, agora era uma visão ainda mais atual, mais recente. Comentamos semana passada também o episódio de Jesus e Nicodemos. Nicodemos, que era o chefe dos fariseus na época de Jesus. Diz, né, nessa passagem, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Explicamos o que é reino dos céus, né? Já falamos aí várias vezes. Reino dos céus é a consciência tranquila, estarmos serenos, o mais equilibrado que pudermos. Aí estamos no reino dos céus, né? Então, quando ele diz: é preciso nascer da água e do Espírito, era preciso nascer material, água vindo da matéria, e espírito, a parte espiritual. Portanto, já era um entendimento há 2000 anos que da água vinha o ser material, né? Chegamos até a comentar no caso do nascimento, né? Estamos lá dentro de uma bolsa de água, né? O líquido amniótico, e que na visão deles também está ali, está surgindo a vida no meio da água, né? Comentamos sobre os dois maiores grupos dentro do judaísmo naquela época, há 2000 anos atrás. Hoje não, já não tem mais. Nós falamos dos fariseus e dos saduceus. Chegamos a falar sobre os fariseus. Vamos lembrar que Nicodemos era chefe dos fariseus, tá? Então, o que nós comentamos? Os fariseus
tinham uma observância rígida, extremamente rígida, não apenas com relação à lei escrita, a Torá escrita, mas também a tradição oral, ou a Torá oral. Eles eram rigorosíssimos, procuravam seguir à risca tanto a escrita quanto a moral. Para eles, os fariseus, essa lei oral precisava ser observada ainda com mais rigor, e assim faziam, né? Honrando até mais do que a própria lei escrita. Eles iam até mais atrás da Torá oral. A doutrina dos fariseus, comentamos a semana passada, considerava alguns pontos. Vamos lá. A soberania de Deus nos decretos divinos. Existia o Deus único, né? Que os judeus, os hebreus lá atrás, já traziam desde a época de Abraão. Falavam também, com muito rigor, a responsabilidade moral do homem. O homem era responsável por aquilo que fazia. Falava da imortalidade da alma, da existência dos espíritos. Falavam da ressurreição do corpo, mas não entendiam bem. Naquela época não era compreendido. Viemos a compreender de uma maneira extremamente clara a partir da doutrina espírita. Aí as coisas se revelaram. Mas é natural que as coisas vão se revelando ao longo do tempo. Ao longo do tempo vai sendo retirado o véu que encobre as verdades. Quanto mais eu busco, quanto mais encontro, mais verdades aparecem para que eu procure, né, tirar esse véu e entender cada vez mais. Eles também acreditavam na doutrina da retribuição, ou seja, onde os castigos e as recompensas estavam reservadas para a vida futura, né? Tudo de acordo com aquilo que acontecia na vida presente. Eles enfatizavam ao máximo a importância do dízimo. Chegamos até a comentar que a questão do dízimo, que ainda existe, né, nos dias de hoje, que a rigor já não faria muito sentido. O dízimo lá atrás, né, bem atrás, lá no povo hebreu, as tribos tinham que colaborar com aquela tribo que cuidava da parte religiosa, os levitas, da tribo de Levi. Como eles não tinham terra, então as outras tribos contribuíam com os levitas, dando a eles parte da produção que eles tinham, cada um na sua terra. Cuidavam do templo. Chegou um tempo em que o templo já não existia mais, já não faria muito sentido, então, a rigor, o dízimo não faz sentido. A colaboração com a casa espírita, a colaboração com a igreja, com o templo, aí é outra coisa, né? De acordo com a medida da necessidade, mas nada fixo. É de acordo com a colaboração. Afinal, um templo, uma casa espírita, seja o que for, consome água, consome luz, precisa consertar certas coisas. Então, é importante sim a participação para a manutenção desses espaços. Os fariseus observavam com muito rigor as leis sabáticas, guardar o sábado. Isso aí desde lá de Moisés já vinha informação, né? Guardar o sábado. Falamos até de exemplos. Um dos exemplos que nós conseguimos foi, por exemplo, alguém como eu, problema na garganta, né? Irritado, garganta irritada, num sábado, ele poderia engolir o vinagre para melhorar a garganta, mas nada de fazer gargarejo, porque estaria caracterizando um trabalho. Fazer o gargarejo era um trabalho. Então eles iam de uma forma extremamente rigorosa, os fariseus. Se acharam que é um absurdo isso, alguns anos atrás, em Jerusalém, era um sábado, no hotel, ia subir pelo elevador, né, utilizando o elevador,
chegamos no elevador, ele não obedecia o nosso toque para escolher o andar. Entretanto, ao entrarmos no elevador, ele subia ou descia, só que parando andar a andar. Por quê? Porque não era permitido apertar o botão, né? Então é uma visão que eles têm, com todo respeito, mas é uma visão que eles têm. Falamos dos fariseus na época de Jesus, na prática da religião, com extrema hipocrisia e orgulho, exibicionismo, falsa santidade, a grande maioria, né? Falamos até da parábola do fariseu e do publicano, né? Aquela questão da prece, um fazendo aquela prece toda pomposa, e o publicano, que era uma pessoa desprezada, fazia a prece lá agachadinho, batendo no peito, e Jesus diz: qual dos dois teve a sua prece ouvida pelo Pai? Aquele que era desprezado, o publicano. Os fariseus também jogavam sobre o povo uma pesada carga de religiosidade que eles próprios não eram capazes de cumprir, né? Jesus chegou a citar os publicanos como sepulcros caiados. Por fora, até que bonito. Por dentro, uma complicação. Chegou a falar, nós citamos, eram cegos conduzindo cegos. Cego, quando conduz cego, caem os dois no buraco, né? Óbvio que haviam exceções no meio dos fariseus. Uma grande exceção foi o próprio Nicodemos, que nós comentamos a semana passada. E outro, Gamaliel, que era do Sinédrio, o grande orientador de Saulo de Tarso, que depois se transforma em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também era fariseu, né? Então existiam as exceções, sim. Devia ter outras, muitas outras, né? E nós ficamos de começar comentando hoje sobre o outro grupo. Falamos do grupo dos fariseus e agora vamos falar dos saduceus. É pouca coisa, é muito rápido o saduceu, né? Vamos falar dos ensinos dos saduceus. Saduceus é uma seita judia que se formou por volta do ano 250 a.C. O nome saduceu teria vindo de Sadoc, que era o seu fundador. Sadoc, saduceus. Olha que interessante, né? É uma coisa tão estranha para nós nos dias de hoje. Eles não acreditavam na imortalidade e nem na ressurreição, como os fariseus acreditavam. Não acreditavam nem na imortalidade, nem nos anjos, bons, maus. Entretanto, eles acreditavam em Deus. Nada, porém, eles esperavam após a morte. Morreu, acabou, né? Não tinha mais nada para frente. Eles seriam apenas, portanto, no entendimento deles, uma criação de Deus com começo, meio e fim. E morreu, acabou. Serviam a Deus, os saduceus, tendo em vista recompensas temporais. Recompensas aqui, na caminhada deles, durante a vida deles aqui, que seria a única vida, segundo eles mesmos. Eles tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Eles viviam para as coisas imediatas. Não tinham esperanças, a expectativa de seguir adiante. Não, era aqui, as coisas que aconteciam nessa caminhada. Quanto às escrituras, eles ficavam muito presos à lei antiga, à Torá escrita, antiga. Eles não admitiam a tradição, né? Nem interpretações quaisquer. Então, a Torá oral, onde inclusive estava ali a figura do Gilgul Neshamot, roda das vidas, ou reencarnação, segundo entendemos, né? Isso não fazia parte, eles nem tomavam conhecimento. Olha que interessante, eles colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei
acima das práticas exteriores do culto. Então, nesse ponto, eles eram mais positivos do que os fariseus, né? Eles tinham boas obras, muito embora não tinham esperanças no futuro. Era uma seita pouco numerosa, não tinha grandes elementos, mas essa seita contava no seu seio importantes personagens, pessoas influentes. E acabou os saduceus se tornando um partido político ali entre os judeus, oposto constantemente aos fariseus. Havia sempre embate entre eles. Eles não se bicavam, fariseus e saduceus, né? Vamos ver aqui um trecho que nós vamos entender bem a forma como eles se comportavam, tá? Jesus sendo tentado pelos saduceus. Olha que interessante. Isso, quem quiser procurar, está em Mateus capítulo 22. E ali diz: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Afinal de contas, eles acreditavam que morreu, acabou, né? Não tinha mais nada. E aí perguntam a Jesus: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, e para o judeu ter filhos é fundamental, né? Então, isso já vem lá de trás, né? Crescer e multiplicar-vos. Então, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ou seja, o filho que o marido não teve seria gerado pelo seu irmão com a sua viúva, tá? Ora, os saduceus falando. Ora, havia entre nós 7 irmãos. 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, não deixou filho, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Depois de todos eles, porque foram morrendo, né? Morreu também a mulher. Então, depois de 7 irmãos, morre a mulher. Portanto, eles perguntavam, na ressurreição, e eles não acreditavam, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos a desposaram. Olha o que eles faziam com Jesus, né? Eles tentavam de alguma forma justificar o entendimento de que não haveria como existir a continuidade da vida após a morte. Se os 7 tiveram a mulher como esposa, e agora, como é que fica, Jesus? Explica para nós. E aí Jesus responde assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E os saduceus ouvindo, né? E Jesus continua: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Ressurreição, as pessoas nem se casam e nem se dão em casamento. São, porém, como anjos do céu. Anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos, falou Jesus. Então, olha a resposta de Jesus. Vamos pensar um pouquinho. Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Então, já contrariava o entendimento dos saduceus, porque Jesus afirma que a vida continua. Continua em que condição? Como anjos do céu, que não se dão em casamento. Espírito. É espírito. Então a ressurreição a que Jesus se reporta
é o espírito retornando, ressurgindo de onde veio. O corpo procede do corpo, né? Esse corpo físico, a procriação, né? A lei da reprodução é uma lei divina. A lei da reprodução, nós sabemos como que ela funciona. O corpo procede do corpo. Então, o homem e a mulher geram um novo corpo. Na espiritualidade, o espírito não procede do espírito. Não há procriação de espíritos. O espírito é criação, é obra de Deus. Então lá, quando ele diz, na ressurreição, eles não se casam e nem se dão em casamento. São como anjos do céu, na ressurreição. Se pararmos para entender, ressuscitar, procure no dicionário. Ressuscitar é ressurgir, reaparecer. Eu vou ressurgir, reaparecer de onde eu vim, porque senão eu estou aparecendo em algum outro local. Eu, por exemplo, estou aqui, quando eu sair daqui eu não posso, estou no Japão. Um exemplo, ninguém lá no Japão vai dizer, olha, ele ressurgiu aqui no Japão. Eu nunca fui de lá, eu sou daqui, eu apareci, né? Aí é outra coisa, eu surgi lá, não ressurgir. Então, ressurgir dá um entendimento de voltar de onde você veio, ressurgiu, né? Então, Jesus deixa, né, mais um pontinho aí para a gente entender como que funcionam as coisas. Vamos então às passagens bíblicas. Pegamos aqui alguns pontos, teria mais outros pontos. Me louvo muito nos ensinamentos de um amigo, de um mestre, um grande estudioso, ele sim é um grande estudioso, o nosso querido professor Severino Celestino da Silva, né? Uma pessoa fantástica. Então, vamos a passagens bíblicas. Vamos pegar um livro, uma mensagem de um profeta de nome Jeremias. Jeremias nasceu no ano 650 a.C. e desencarnou no ano 587 a.C. É contagem regressiva, né? Então, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: Deus falando a Jeremias, esse profeta. E Deus teria dito assim: antes de formar você no ventre de sua mãe, Deus falando para Jeremias, antes de formar você no ventre de sua mãe, o que ele está falando? Antes de preparar o teu corpo, antes de você nascer da água, antes de você nascer ou renascer matéria no corpo da sua mãe, tá? Então, antes de formar você no ventre da sua mãe, eu o conhecia. Ué, então ele já era um espírito anterior, não era um espírito criado. Eu já o conhecia. Antes que você fosse dado à luz, Deus fala, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Vamos ler de novo. Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conhecia. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Então, e se antes de você encarnar eu o conhecia, significa que ele já existia, né? Então, não se tratava de um espírito criado naquele momento. Já tinha passagens anteriores. Se tivesse sido criado naquele momento, Jeremias, ficaria um pouquinho estranho, né? Porque Deus estaria dando a ele, aquele corpo que estava sendo formado no ventre da mãe dele, condições especiais e diferenciadas com relação aos demais. Mas por que ele foi consagrado profeta se não teve existência nenhuma? Diz um ditado, né, que Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deixa eu ver quem é que vai ser profeta. Minha mãe mandou. Não tem isso, né? Então,
dá, obviamente, esse entendimento, eu já o conhecia. Ou seja, Jeremias já era um espírito anterior e, pelo jeito, com qualidades maravilhosas, né? Então, como muitos ainda, para a gente pensar, como muitos entendem Jesus, muitos segmentos religiosos, né? Jesus foi criado de forma diferenciada. Jesus foi criado perfeito, né? Não falam? Ele mesmo se intitulava Filho de Deus, né? Ele não era Deus, não. É Filho de Deus. E nos segmentos religiosos, quantos que dizem Jesus, Filho de Deus perfeito? Mas perfeito por quê? Foi criado de forma diferenciada? Não faz o menor sentido. Perfeito, com uma perfeição maravilhosa, né? Nunca chegaremos a uma perfeição total, absoluta. Nenhum de nós, nenhuma criação de Deus pode ter uma perfeição absoluta, porque absoluta só Ele, só Deus. Nós temos uma perfeição relativa, ou seja, estamos em degraus diferentes. Jesus está num degrau que a gente não consegue nem imaginar. Tal é a perfeição dele comparada com a nossa, né? Nós ainda imperfeitos e ele lá em cima. Então, como dizem, Filho de Deus perfeito. Até entendo que Filho de Deus perfeito, mas não ganhando de graça. Senão, ele seria vamos falar assim, Jesus é o queridinho do Pai. O Pai deu tudo para ele e para nós. Bota no pezinho da escada, no primeiro degrau, e tratem de subir. Vão fazendo besteira ao longo do caminho. E Jesus? Jesus não poderia ter sido criado de outra forma. Então, essa ideia, no caso de Jeremias, quando diz, eu já te conhecia, ou seja, você já tem muita rodagem, você não é viajante de primeira viagem, não. Vamos seguir mais? Vamos falar um pouquinho. João Batista. Vamos lembrar quem era João Batista, né? João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Eles eram Isabel era prima de Maria. Prima de Maria. E, portanto, João Batista era primo de Jesus. Nasceu um pouquinho antes de Jesus. Foram contemporâneos, né? Foram crianças juntos. Então, João Batista e Jesus, fica muito claro que são individualidades, né, diferentes. E João Batista, na passagem dele, ele acaba nos deixando muitas passagens para que a gente raciocine sobre reencarnação, tá? Vamos pensar bem. Vamos procurar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Prestem atenção. Quando o rei Herodes ouviu falar da fama de Jesus, ele até então não o conhecia. Então Herodes ouviu falar da fama de Jesus, disse aos seus homens, deve ser João Batista que ressuscitou. João Batista já estava morto. Deve ser João Batista que ressuscitou. Por isso, faz tais milagres. Com efeito, diz o trecho, Herodes tinha prendido João, acorrentando-o no cárcere, por causa de Herodíade, que era mulher de seu irmão Filipe, visto que João lhe dizia com insistência, não te é lícito tomá-la por mulher. Filipe era casado com Herodíade, Filipe, irmão de Herodes. Mas ele queria a mulher do irmão. E João Batista, não é lícito você fazer isso não. E então, por sua vontade, Herodes teria matado João, mas receava que houvesse tumulto, pois o povo inteiro tinha João na conta de um profeta.
Lembro desse episódio? Herodes queria, né, casar com Herodíades, que era mãe de Salomé, e aí ela, Herodíades, para achar uma brecha para ficar com o marido novo, ela queria despachar João Batista. E aí Salomé dança e o rei, né, Herodes, diz: olha, você pode pedir o que você quiser. E ela pede o quê? A cabeça de João Batista, né? Então, acaba matando João Batista. Então, não há como entender que a ideia aqui do vocábulo ressuscitar, que ele usou, será que esse tal de Jesus é João Batista que ressuscitou? Então, essa ideia desse vocábulo ressuscitar é de alguém voltando em uma nova vida. Não tem dúvida. Não há como entender que essa ideia não seja essa, né? Mas voltou. Só que ele não entendia bem o funcionamento, né? Por quê? Estaria ocupando um corpo diferente do anterior. Como que João Batista, sendo morto, ele voltaria na figura de um adulto, que era Jesus, a mesma idade, né? Ocupando outro corpo. Então, ele se reportava, sem entender como que era, Herodes se reportava a reencarnar, reencarnação. Não tem como a gente entender de forma diferente. Era crença comum que se não todo mundo, pelo menos os profetas poderiam voltar a ter uma nova vida. Era uma crença, né? Então, inclusão de João Batista entre eles, nessa frase de Herodes, então Jesus é João Batista que voltou, prova que não entendiam bem desse assunto, porquanto sendo João Batista contemporâneo de Jesus, jamais o mestre poderia ter sido ele em outra encarnação, né? Então eles entendiam sim que viria, que ocuparia um novo corpo, mas faziam uma salada mista, né? Vamos ver ainda um outro texto. Vamos procurar em Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 19. E diz assim: e aconteceu que, estando ele, Jesus, só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo, Jesus pergunta: quem diz a multidão que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista. Mas João Batista era contemporâneo, né? Outros diziam: é Elias. Elias havia vivido 800 anos antes. Mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Se era um profeta antigo que ressuscitou, reencarnou. Na expressão tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou, tem nitidamente o conceito de voltar à vida, mas num outro corpo, né? Não é outra coisa senão aquilo que a gente entende como reencarnação. Se Jesus, segundo suspeitavam, poderia ser qualquer um dos antigos profetas, isso só seria possível acontecer, ainda que seja por uma única vez, pela reencarnação. Mas se já viveu antes, vai viver agora, só dá para ser reencarnação. Porquanto todos eles, os profetas, estariam mortos, vivendo, portanto, na condição de espíritos. Observar que Jesus, isso é importante, absolutamente não contestou o que eles estavam pensando. Não contestou. Se ninguém poderia voltar em uma nova vida, então eu diria que foi lamentável que Jesus tenha perdido essa ótima oportunidade de corrigi-los. Como eu ser um profeta? O profeta morreu, eu sou outro. Então ele não corrigiu. Por quê? Porque o mecanismo funciona. Porque o mecanismo está certo. O entendimento deles que estavam confuso.
mas o mecanismo certo. Então, como Jesus não fez essa correção, a gente pode concluir naturalmente que, tacitamente, Jesus aprovou aquilo que eles pensavam, né? Não deixa margem a dúvida. Agora, a inclusão de João Batista mostra a confusão que eles faziam, né? Não entendiam claramente, porque era contemporâneo de Jesus. Vamos a mais um texto, e João Batista de novo no meio da história, tá? Lucas capítulo 9, versículo 19. Olha o que está escrito. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias. Eles misturaram João Batista com Elias, tá? Por quê? Bom, por que falaram especificamente de Elias? Elias havia sido morto 800 anos antes daquele momento em que Jesus estava aqui. Portanto, por volta do ano 800 antes de Cristo, tá? Elias tinha sido morto. João Batista vivia junto com Jesus, 800 anos depois da morte de Elias, tá? Vamos ver então o que disse um profeta chamado Malaquias. Diz que de todos os profetas era o menor, profeta menor. Malaquias viveu cerca de 400 anos antes de Jesus, profeta Malaquias, tá? Então, 400 anos antes de Jesus e 400 anos depois de Elias. Elias 800, Malaquias 400, Jesus ano zero, tá? Olha o que Malaquias disse. Malaquias, quem quiser procurar, é o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículos 4 e 5. Então, era Deus dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, no Monte Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E aí continua Deus falando a Malaquias: eis que eu vos enviarei, 400 anos antes de Jesus e 400 anos depois de Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que estava morto há 400 anos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele se reportava ao nascimento de Jesus. Interessante, né? 400 anos antes, Malaquias, Deus falando a Malaquias: sabe aquele que morreu 400 anos antes? Eu vou mandar 400 anos depois. Elias virá daqui a 400 anos, mais ou menos isso. Outra coisa, ainda se reportando a João Batista. João Batista é campeão nessa parte de mostrar a reencarnação. Quem quiser procurar, veja em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Está assim: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Depois nós vamos esmiuçar, tá? Para a gente entender melhor. E desde os dias de João o Batista até agora, isso é Jesus falando, hein? Se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou ler rapidamente o trecho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos lá. Entre os que de mulher têm nascido, encarnados,
Todos viemos de mulher. Não veio ninguém do nada. Todos viemos de mulher. Portanto, Jesus se referia a encarnados, ou seja, os que vieram a parte da água, né? A parte material. Outra coisa, desde os dias de João o Batista até agora. Jesus falando, mas João Batista era contemporâneo de Jesus? Por que isso? Desde os dias de João até agora. Tudo era agora, porque João era agora. Então, aqueles eram os dias de João. Ele não poderia estar se referindo a João. Ele estaria se referindo a quem? A Elias. Ou seja, desde os dias de João, ainda Elias, até agora. Aí dá para aceitar, aí dá para entender, né? 800 anos, aí dá para entender. Mas desde os dias de João até agora, mesma coisa que eu dizer, desde os dias de Adilson até agora, mas todos os dias que eu estou vivendo sou eu, né? Agora não sei quem eu fui no passado. Desde os dias não sei quando até agora eu entendi, né? Então, dá para entender dessa forma. Ele continua dizendo, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que é violência ao reino dos céus? Reino dos céus, nós já vimos, é a paz, a serenidade. Mas, da forma como o judeu colocava, né, massacrava o povo com uma religiosidade que eles não entendiam bem. Lembro que eu falei que os fariseus jogavam pesados fardos de religiosidade para cima do povo, mas eles mesmos não faziam nada. Então era isso, era uma coisa forçada, era uma rigidez de uma lei onde o amor não estava ali. Observava a lei com extrema rigidez, mas o coração não participava muito, né? Então ele falava disso, se faz com extrema violência. Continuando, ele ainda diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Recordam-se que o último livro que eu falei dos profetas, Malaquias, foi o último. Falou o quê? Profetizando. Deus disse, enviarei Elias, né? Antes da vinda do Senhor. Então, todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Que é o caso do profeta Malaquias. E ele termina dizendo, e se quereis dar crédito, é este o Elias que haveria de vir. Quer alguma coisa mais forte? Jesus não mente. É esse o Elias que ficou de vir. Ele afirma, é categórico nisso. Ou seja, está se reportando à reencarnação. Mais um episódio que fala do cego de nascença, tá? Cego de nascença. Vamos lá. Isso está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 3. E passando Jesus, prestem bem atenção nesse trecho, ele é marcante. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele não viu nada, né? Passou pela vida sem ter visto nada. Cego de nascença. Perguntaram-lhe os discípulos, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Cego de nascença, né? Aí já está se referindo à lei de causas e efeitos. Mas vamos lembrar, Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Quando perguntam, quem pecou? Ele, mas ele já nasceu cego. Ou seus pais? Então não é a cada um segundo suas obras. Era um entendimento antigo daquele povo que imaginavam que os equívocos do pai
repercutiam nos filhos, tá? Nós vamos comentar um pouquinho mais adiante. E aí Jesus responde: nem ele, o cego de nascença, né? Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, Jesus afirma: nenhum pecou, nem ele e muito menos os pais. Os pais tiveram os equívocos deles, que eu não gosto dessa palavra pecado, não cabe, né? Mas é uma tradição. Então, ninguém errou, nem ele, cego de nascença, para ter nascido cego, nem os pais, porque os pais ficam com os compromissos deles, não do rapaz, tá? Então, interessante. Quando é que um cego de nascença pôde pecar? Quando não se acredita em vida anterior. Ele já nasceu cego. Então ele foi criado, o espírito, criado para ocupar o corpo de alguém que nasceria cego. Onde que está a bondade e a justiça? Porque os outros enxergavam, ele não, né? Então fica meio estranho. Nasceu cego. Por que ele pecou? Olha a pergunta dos discípulos. Quem pecou para ele ter nascido cego? Então, estariam já dentro do entendimento de uma vida anterior. Pergunta sobre quem pecou, se foi ele ou seus pais, nos induz então a possibilidade deles também, os discípulos, acreditarem na lei de causa e efeito. Causa e efeito é responsabilidade individual que vai repercutir no momento futuro. Mas nasceu cego, então o equívoco foi em alguma anterior, né? Lei de causas e efeitos é aquilo que também se chama de lei do karma, né? E aí nós podemos entender, nem ele pecou, nem seus pais, Jesus diz, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então dá a entender que poderia, provavelmente, deveria ter sido uma necessidade o nascimento daquela pessoa com problema de visão, uma missão que ele pediu, provavelmente uma missão. Olha, eu quero nascer para ver se eu caminho de uma melhor forma. Não teria sido uma expiação, não seria em razão de um equívoco, de um pecado, tá? Seria uma missão. Então não seria exatamente um karma, vamos dizer assim. Uma expiação e um karma, para a gente fazer essa ligação, o cego de nascença, que ali Jesus diz, nem ele nem os pais, ou seja, ninguém cometeu algum equívoco. Então teria sido, em princípio, uma missão, né? Uma prova. Vamos para um exemplo que mostra a expiação ou um karma, tá? Se aplicaria a um homem doente que ficou 38 anos às margens de um lago em Jerusalém. É um tanque chamado Tanque de Betesda, dentro da cidade de Jerusalém. Esse tanque, ele tinha um reservatório de água, está lá preservado até hoje. E de vez em quando, aquela água, ela borbulhava. Estava lá quietinha e daqui a pouco borbulhava. E no entendimento das pessoas daquela época, quando borbulhava, eles entendiam que era um anjo que estava ali descendo na água, e no momento em que borbulhava era esse anjo, e que o primeiro que pulasse na água ficaria curado. Mas esse homem doente estava lá deitado numa maca, num leito, há 38 anos. 38 anos e deitado lá, sem capacidade de se mexer, ninguém colocava o homem na água. Quando borbulhava a água, já tinha alguém lá dentro. E o homem, coitado, lá, 38 anos, esperando uma oportunidade. Passa Jesus e cura esse homem, né? E ao curar ele diz, olha, toma teu leito e vai embora. Jesus, quando pergunta a ele, você quer ser curado? Ele diz, eu quero, mas ninguém me ajuda, né? Mas ele estava lá, de alguma forma estava perseverando
na tentativa. Só que era um sábado. Sábado, o pessoal era contrário a ver alguém trabalhando no sábado, mesmo fazendo um bem, como Jesus sempre fez, né? E aí Jesus cura e diz a ele: pega teu leito, vai e se apresenta aos sacerdotes. Possivelmente para dizer: olha pessoal, estou curado, estou vivo, vou participar da comunidade, né? No livro da vida. Então, João, Evangelho de João, capítulo 5, perguntaram, quando esse homem sai com a sua maca, o seu leito, vai lá para apresentar aos sacerdotes, eles perguntam: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E aquele que foi curado não sabia quem era, né? Porque Jesus se havia retirado, curou e foi embora, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou esse homem no templo e disse-lhe, olha o que Jesus disse a ele, tá? Eis que estás são, não peques mais, ou não erres mais. Ele já está se reportando a equívocos, para que não te suceda alguma coisa pior. Então aí se reporta a algo que aquele homem teria feito anteriormente, que justificou ele nascer doente, estar naquela condição. Jesus cura e diz, não erre mais, meu amigo. Aí é uma cura, sim, de alguém que estava ali numa expiação, tá? Outro texto, será que dá tempo? Acho que ainda dá, né? Outro texto, Lei de Talião. Lei de Talião. Já devem ter ouvido falar. Dente por dente, olho por olho. De vez em quando o pessoal usa isso até hoje, né? É muito estranho. A lei de Talião é atribuída originalmente ao Código Babilônico de Hammurabi. Isso, bem lá atrás, tá? Foi utilizada também por outros povos, essa lei de Talião. Errou, mutila a pessoa na mesma intensidade daquilo que ele provocou. Assim também foi utilizado pelos hebreus, utilizado por outros povos e também pelos hebreus, que está inserido no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que são livros do Velho Testamento. Olha o que diz no livro de Êxodos, quem quiser procurar, capítulo 21, versículos 23 a 25. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, aquilo que você fez, você vai receber de volta. Mas vamos a um texto. Texto agora, época de Jesus. Mateus 18, 7 a 9. Ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalo é coisa errada, coisa mal feita, né? Porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, ou o culpado do erro, culpado do mal. Portanto, olha o que Jesus fala. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, se você errou por conta da tua mão fazendo coisas erradas, né? Ou o teu pé te levar a locais que não deveria ir, corta-o. Corta a mão, corta o pé e atira-o para longe de ti. Vamos lembrar que Jesus, como oriental, usava muito, né, de alegoria. E continua, melhor te é entrar na vida coxo, ou seja, se reportando a algo que você fez anterior, em outra vida. É melhor que você entre na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é
entrar na vida, mas você já tinha entrado. Melhor que é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Isso aí, eu vou repetir, está em Mateus, capítulo 18, versículos 7 a 9. Vamos deixar isso como lição de casa? Então, querem dar uma lida? Mateus 18, capítulo 7 a 9. Vê se esse texto, não deixa escancarada a figura da reencarnação. Escancarada, né? Como ele diz, atira para longe de ti, melhor te é entrar na vida coxo. Mas você já entrou na vida. É melhor você entrar na vida com um olho só, mas você já está na vida. Como arrancar o olho? Então, na semana que vem, a gente retorna um pouquinho, vamos conversar com mais detalhes sobre isso. Lição de casa, mesmo não enxergando vocês aí, ó, a Vera, o Marcos, Gelsi, Áurea, Elizabeth, Olívia, todos vocês, né? Não dá para ver todo mundo aqui. Lição de casa, não tenho como cobrar semana que vem, mas olha, Mateus, capítulo 18, versículos 7 a 9. Leiam, e vocês vão ver, raciocinar sobre isso e entender que não tem outra. Jesus é claro. Reencarnação. Combinado? Então vamos lá. Encerrando com a prece. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, pelos ensinamentos, que ficam de uma forma clara. Entretanto, quando nós fixamos em entendimentos antigos, muitas vezes não damos essa oportunidade para novos entendimentos. Como é difícil. Einstein disse, é mais fácil explodir um átomo do que um preconceito. Muita gente tem um preconceito com relação à reencarnação, mas não para entender, não para raciocinar sobre isso. Mas não está escrito. Está. E como está? Jesus nunca disse, Jesus sempre disse. Então, precisamos raciocinar, porque o entendimento da reencarnação abre em nós um caminho novo, abre em nós uma verdade nova, uma compreensão nova a todos os ensinamentos de Jesus. Agradecemos então a Ele por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, pessoal. Formiga Alves, tem mais gente aí, né? Pena que não dá para ver. Um grande abraço a todos. A Ana, de Presidente Prudente, estiver nos assistindo. Um abraço, filha. Um grande abraço a todos vocês, tá? Obrigado pela paciência e semana que vem, novamente juntos, tá? Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado pela paciência.